Nós vamos estar dando início agora ao capítulo número 4 do livro Santos no Mundo, de Leland Hicken, onde ele vai falar sobre dinheiro na perspectiva puritana. Lembrando que o livro ele não tem uma sistematização como uma teologia sistemática dos puritanos, não é. Então, por exemplo, no capítulo 2 nós falamos sobre trabalho, e no capítulo anterior, que foi o irmão Ailton que deu as duas últimas aulas, né? Nós falamos um pouco ali sobre sexo e casamento, tá? Então, primeiro sobre trabalho, depois sexo e casamento, e agora nós retornamos ao assunto de dinheiro, que está muito ligado aí à visão puritana de trabalho. E próximo estudo, próximo capítulo, vamos voltar um pouco para a área da família, né? Então, o livro ele não é muito sistemático nesse sentido, então nós vamos tentar aqui aproveitar um pouco do que, espero que alguns irmãos tenham lembrado, se não, você pode assistir o estudo que nós colocamos no YouTube sobre trabalho, para poder a gente fazer essa ligação entre a visão puritana do trabalho e do dinheiro, que é muito unido, que é muito próximo ali um do outro, tá? Então é importante nós termos mais ou menos uma visão. Para me dar um breve resumo, eu gostaria de iniciar lendo um texto bíblico, né? 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 18. Para poder a gente fazer um pouco essa ligação dos puritanos entre trabalho, na perspectiva puritano, e dinheiro, tá? 1 Timóteo 5, verso de número 18. É um texto bastante famoso. Jesus cita ele mais de uma vez na Bíblia, né? Nós temos essa citação tirada tanto de Mateus capítulo 10, verso 10, como de Lucas capítulo 10, se eu não me engano, verso de número 7. 1 Timóteo 5,18 diz o seguinte: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Lá em Mateus capítulo 10, verso de número 10, Jesus falando ali para os discípulos, né, antes deles saírem para evangelizar, ele fala algo, praticamente a mesma coisa, né? Quando ele fala que digno é o obreiro do seu salário. Lá em Lucas 10, verso 7, dependendo da sua versão, vai dizer que digno é o trabalhador do seu salário. Então a ideia do texto é clara, né? A ideia é que, como os cristãos, ou o discípulo aqui, o 1 Timóteo 5, quando trata especificamente dos presbíteros, eles estão servindo ao Senhor de uma forma integral na obra do ministério, o correto é que eles sejam sustentados pela igreja, tá? Agora, esse conceito é importante por quê? Porque o contexto, o que o texto está dizendo, não é que o salário é digno do nosso trabalho. Não é que o dinheiro é tão importante, tão valioso, e o nosso trabalho é tão chato, tão ruim, que você vai ter que, ao jeito, você trabalhar para poder ter dinheiro. Você quer dinheiro, então o que você faz? O dinheiro é digno, né? Então você corre para trabalhar. Porque essa é a visão comum, né? Essa é a visão que o mundo geralmente tem. Que o dinheiro é aquilo que realmente é valioso, e o trabalho é esse mal necessário que você vai ter que correr atrás para poder arrumar dinheiro. A Bíblia e os puritanos apresentam uma outra visão, que a dignidade está no trabalho. O trabalho é que é digno, o trabalho é que faz parte da vontade de Deus, do plano de Deus, que trabalhar é imitar o caráter de Deus, né? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, um Deus que age. Então o trabalho é que aquilo que honra realmente, né? Onde você está servindo a sociedade, onde você está imitando a Deus na sua forma de viver, e aonde você vai poder tirar, você vai receber por aquilo que você está fazendo. Então o trabalhador é que é digno do seu salário. Então é você que trabalha, e o trabalho é digno ao ponto das pessoas pagarem para você fazer e prestar o seu serviço. Então os puritanos tinham uma ideia de que o trabalho não era ruim, não era um mal necessário, pelo contrário. Trabalhar é servir à sociedade, fazer bem ao outro, né? Imitar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, e vem o outro lado da moeda, pelo seu trabalho, então você recebe o seu salário, tá? Se você quiser ter uma visão bem melhor acerca do trabalho na perspectiva puritana, nós temos 3 estudos sobre isso no YouTube, depois você procura, tá? Então, agora nós somos o outro lado da moeda. Perceba, se o trabalhador é digno do seu salário, então o salário, na visão bíblica e na visão puritana, né, ou então o dinheiro que você está recebendo, não é em si pecaminoso. Não é uma coisa errada, né? Pelo contrário, você está trabalhando, seu trabalho é digno, e você recebe o dinheiro, você recebe o seu salário, justamente como uma forma de pagamento
por aquilo que você fez. Isso é importante porque hoje em dia nós temos sérios problemas com relação à perspectiva do dinheiro, né? E pouco se fala, inclusive, dentro da igreja, sobre como um cristão deveria usar o seu dinheiro ou como um cristão deveria pensar acerca de riqueza. Isso é um problema que não tinha na época dos puritanos. Por quê? Porque o objetivo puritano, lembre, a primeira pergunta do breve catecismo é qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então a ideia é de que todos nós somos chamados por Deus, fomos criados por Deus para viver uma vida onde Deus é glorificado, onde Deus ele é revelado como glorioso através da nossa vida. Você faz isso tanto contemplando a beleza de Deus, conhecendo a sua glória de fato, revelado no Evangelho, e que você viva para magnificar isso de uma forma que Deus seja exaltado. Isso em tudo, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Portanto, os puritanos eles falaram bastante, inclusive nessa parte da vida cristã, que é a parte do dinheiro. Por quê? Porque isso era muito comum e faz parte, inclusive, da nossa vida como um todo, né? Porque o dinheiro, ele é uma coisa que faz parte da vida do cristão como um mandamento. Então você vai ver puritanos que pregaram sério sobre isso, que escreveram tratados sobre o dinheiro. Inclusive tem um clássico puritano sobre dinheiro, não temos em português, infelizmente, que ele foi escrito não por um pastor puritano, não por um teólogo puritano, mas por um comerciante puritano. Ele era um puritano, né, um membro de uma igreja, frequentava uma congregação, e ele era um comerciante, e ele escreveu um tratado sobre a visão bíblica do dinheiro no comércio, e se tornou um clássico entre os pastores e teólogos puritanos. E ele não era pastor, ele teólogo, né? Então você percebe que o nível dos puritanos naquela época era justamente essa ideia de um cristão comum ter uma visão completa da sua vida para a glória de Deus. Isso é importante por quê? Porque mandamentos bíblicos envolvem o dinheiro, né? Então, você tem que pensar biblicamente sobre o dinheiro, porque Deus ordena que você use o dinheiro de uma forma bíblica. Por exemplo, se você é um cristão solteiro, né? Se você é um jovem que mora com seus pais, os puritanos enfatizavam que você tem por obrigação trabalhar com o intuito de ajudar no seu lar, de trazer dinheiro para dentro da sua casa. É uma forma de você honrar seu pai e sua mãe. Se você é um jovem que está pretendendo casar, foi chamado, tem essa vocação para o casamento, então você precisa trabalhar, se preparar para o casamento, tendo uma renda que pode sustentar a sua casa. Se você é um pai, se você é um marido, se você está já dentro de um casamento, então é sua obrigação trabalhar para poder prover o lar, para poder prover a sua casa. E não para por aí. Você também tem que ajudar a sua igreja local, eles ensinavam bastante sobre isso. Você tem que aprender a usar o seu dinheiro de uma forma que possa ajudar os necessitados dentro da sua igreja e fora da sua igreja. Eles costumavam muito visitar prisões e também famílias viúvas, né, famílias pobres, ou de pessoas que estavam presas e que não tinha, por conta do pai estar preso, por exemplo, não tinha como se sustentar por si só. Então os puritanos eles tinham uma visão de que o dinheiro, querendo ou não, ele vai abarcar a sua vida cristã. Ele abarca a sua vida cristã como um esposo, como um marido, como um cristão que constantemente está na sua igreja, como uma pessoa que ajuda na sua casa de uma forma financeira, caso você seja um jovem. A questão é que dinheiro está envolvido na sua vida cristã, tá? Apesar de não serem exagerados, né, como os pregadores coach, hoje em dia, né, os pregadores coach dizem que dinheiro é tão importante para Deus que a palavra mais citada na Bíblia é o dinheiro. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi recentemente, né, você está no Instagram e às vezes aparece um anúncio, né, de um story para outro, e aí no Instagram apareceu um story de um rapaz comentando, né, que dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia. Irmãos, isso é uma mentira tão grande que nem em Provérbios dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia. Então, eles também não eram exagerados nesse tipo, né? Eles sabiam que dinheiro faz parte da vida cristã, mas não ao ponto de ser a coisa mais citada na Bíblia. A grande questão é, dinheiro faz parte da vida cristã de um jeito ou de outro. E não simplesmente faz parte como ser ocioso ou desprezar algum desses mandamentos vai acabar levando você a pecar contra o próprio Deus, tá? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se vocês fizerem pergunta e eu não conseguir ler, tá? Vocês podem ligar o microfone e falar, não tem problema nenhum.
das mulheres solteiras em relação a finanças. Eles tinham uma visão lá de Provérbios capítulo 31 e também Provérbios 10, já eu comento sobre Provérbios 10, mas Provérbios capítulo 31, quando vai tratar acerca da mulher que um rei, né, que o homem deve ir atrás, e entre as suas qualidades, no caso ela sendo já casada, né, está justamente o fato dela cuidar também da finança do lar, seja um trabalho doméstico mesmo, trabalhando ali de forma manual, né, fazendo pano ou algo desse tipo, como fala Provérbios 31, ou então até mesmo de uma forma um pouco mais fora de casa, no sentido de a mulher de Provérbios 31 fazer certo tipo de comércio com outras pessoas que traziam de outros lugares para ela, né? Mas a ideia de Provérbios 31 não é simplesmente a respeito da mulher casada. A ideia é que esse é o padrão de mulher que um homem deve estar procurando. Lembre-se, né? O Provérbios 31 não foi escrito para uma mulher. Foi escrito para um homem procurar uma mulher que seja bíblica. A grande pergunta é, se o homem deve buscar uma mulher bíblica, como Provérbios 31, como que isso pode, se a mulher de Provérbios 31 está casada? Né? Então como é que ele vai buscar a mulher, Provérbios 31, busca uma mulher dessa forma, uma mulher casada? Isso é estranho, não? Então os puritanos tinham a ideia de que Provérbios 31 não é simplesmente para a mulher casada, mas é para a jovem cristã solteira, inclusive, que esteja buscando, que esteja também, claro, buscando o casamento, e uma das formas como ela vai se preparar é se espelhando na mulher de Provérbios capítulo 31. Deu para entender aí? Então, Provérbios 31 não é simplesmente para mulheres casadas, é um padrão que reflete o que a mulher casada deve ser, mas que isso é percebido na vida, claro, da mulher solteira, quando ela segue buscando esse padrão. E como você descobre isso? Você descobre, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem o texto, mas acho que em Provérbios capítulo 10. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que é o versículo 5, não estou lembrado. Pronto, Provérbios 10, verso 5, é um princípio, tá? É um princípio que vai ser esboçado, que vai ser desenvolvido também pelos puritanos. Provérbios capítulo 10, verso 5, fala o seguinte: o que ajunta no verão é um filho ajuizado, ou um filho sábio, né? Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. A ideia do texto é o seguinte, ele não está falando de um cara casado, de um jovem casado, de um homem que está ali dentro da sua casa, não. Ele está falando de um jovem solteiro que está dentro do seu lar. E uma das coisas que o Provérbios mostra aqui é que um jovem bíblico, pelo menos, um jovem que teme ao Senhor, Provérbios ele é ensinado a isso, né? Ele é um jovem que ele traz renda de alguma forma para dentro de casa. Então ele trabalha dentro da sua casa. Agora o interessante desse texto é que ele não simplesmente fala de um trabalho fora de casa, no sentido de que, por exemplo, o jovem cristão, ele só vai ajudar dentro de casa quando ele estiver trabalhando fora de casa, mas também de um trabalho doméstico, que é dentro de casa. Por quê? Porque naquela época era muito comum o serviço doméstico ser esse serviço apontando para plantação, para poder cegar realmente no verão, para poder plantar. Então, a ideia desse texto é conseguir segurar essas duas entradas principais, essas duas bases principais. Que o jovem cristão, ele deve trabalhar fora de casa para poder ajudar o seu pai, não é apenas para poder ter a melhor moto do mundo, enquanto a sua casa não está nem rebocada, né, onde você investe mais em si mesmo do que na sua própria casa, sem ajudar de forma alguma, isso é errado. Mas também defende a ideia de que o filho, ele pode estar trabalhando aqui dentro da sua própria casa. Quando ele fala de filho, talvez a ideia não é simplesmente que ele está trabalhando para um patrão, mas que ele está trabalhando para o próprio pai, fazendo um serviço que, se ele não fizer, o pai vai ter que fazer dentro do seu próprio lar. Então um jovem cristão, ele pode ajudar em casa, tanto trabalhando fora e trazendo renda, como fazendo serviços de fato domésticos do seu lar. Esse princípio não é simplesmente aplicado aos jovens homens, tá? Aqui ele fala homem porque Provérbios, de uma forma direta, aponta mais para a ideia de um pai ensinando o seu filho, né? Mas eles, claro, faziam aplicações também à jovem mulher solteira. Tem um PDF muito bom que vai falar acerca da mulher puritana, onde vai tratar da jovem puritana, da esposa puritana. Então, respondendo a pergunta de uma forma mais geral, dando esses embasamentos, uma mulher puritana, uma mulher bíblica, ela também ajuda dentro de casa financeiramente. Ela pode sim ajudar dentro de casa
contribuindo aí de alguma forma, né? E dependendo do contexto, seria pecado não fazer isso. Seria pecado abandonar esse trabalho ou então essa visão que deveria abençoar o seu lar de uma forma financeira, tá? Então, tratando ainda, voltando um pouco aqui para a questão das finanças, esse é um problema que com certeza envolve a nossa geração, porque algumas perguntas um cristão deve responder, né? Então, se tem todos esses deveres bíblicos que os puritanos apontavam, que juntava a questão financeira, que juntava a questão do dinheiro, então algumas perguntas têm que ser feitas para cada um de vocês que trabalha ou que pensa em trabalhar. E uma delas é, o que é que você faz com o seu dinheiro? Aquilo que você ganha. Amém, o trabalho é para a glória de Deus, né? Nós aprendemos. Mas e o salário? Como é que você gasta o seu salário? Como é que você usa aquilo que você está ganhando? Como que você oferta na sua igreja? Ou como, dependendo se a sua igreja tiver um sistema de dízimo, né? Como é que você utiliza o seu dinheiro com relação ao dízimo e com relação à oferta no seu lar, na sua igreja local? Ou então, qual foi a última vez que você pensou em usar o seu dinheiro para beneficiar um irmão que não tem as mesmas condições de você? Ou então você não sabe, mas qual a última vez que você foi atrás de saber? Os puritanos, eles iam nas prisões, né? Certeza lá que ia ter necessidade. Mas a grande questão é essa: o que você faz com o seu dinheiro? Você contabiliza o seu dinheiro? Você planeja? Você sabe quanto tem entrado, quanto tem saído, quanto você tem investido para ajudar a sua igreja local? Essa é a grande questão. Amém? Um cristão, ele pode aprender que o seu trabalho é para a glória de Deus, como os puritanos falavam bastante. Mas não para aí. Da mesma forma como você serve a Deus no serviço à sociedade por meio do trabalho, você também deve servir a Deus na maneira como você recebe o seu salário, a forma como você gasta o seu dinheiro. Isso é importante, é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje e próxima semana, tá? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? O Leonard Hicken, ele separa alguns capítulos, alguns pontos dentro desse capítulo, e hoje à noite eu quero tratar pelo menos 3, tá? Primeiro, com relação ao dinheiro, se ele é bom ou se ele é mau, como é que você tem que ver isso. Segundo, com relação à pobreza. E em terceiro lugar, com relação às riquezas na visão puritana. Então, vai ser um pouco mais doutrinário, né? Um pouco mais teórico, mas isso é muito importante para poder embasar a prática, que é o que nós vamos ver na próxima semana, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos dar uma olhada aí, o que o Leonard Hicken falou com relação ao dinheiro. Se o dinheiro ele é bom ou se o dinheiro ele é mau, né? Se tem algum problema. Lembrando que essa questão é comentada porque a visão maior que se tem, ou a visão última sobre dinheiro, é que o dinheiro ele é um problema para a sociedade. No sentido de quê? No sentido de que a maioria dos problemas ou corrupção acontecem no meio ou por causa do dinheiro. Criou-se uma cultura de que o ouro ele separa as famílias, né? Que a herança traz contenda no seu familiar, ou então que o muito dinheiro ensoberbece o homem. Então, apesar das pessoas correrem atrás das riquezas, existe de alguma forma na cultura a ideia de que o dinheiro em si pode ser mau ou pode trazer problemas, né? O dinheiro pode trazer contenda, separação, os maiores problemas dentro da igreja pode ser de cunho financeiro. Então, eles pensavam que a cultura ou o mundo trabalha fortemente, apesar, essa contradição é interessante, né? Apesar do mundo amar as riquezas e amar o dinheiro, pode-se pregar a ideia de que a riqueza ou muito dinheiro pode corromper o homem, ou que o homem pode se corromper por conta do dinheiro, né? Mas a grande pergunta é o que os puritanos diriam sobre isso, embasado na Bíblia. O dinheiro ele é bom ou o dinheiro ele é mau? E aqui eu vou fazer uma leitura, uma resposta que o puritano Richard Baxter deu com relação a isso, tá? De acordo com Richard Baxter, todo o amor da criatura, o mundo ou as riquezas não são pecado. Então, o amor da criatura, o mundo ou as riquezas não são pecado, pois todas as obras de Deus são boas como tais. Ou seja, o que ele tentou colocar aqui é que o dinheiro ele não é mau, assim como o mundo em si não é mau. Mas por que ele não é mau? Porque todas as coisas de Deus são boas. Ele dá a entender aqui, o Richard Baxter, que o dinheiro é como se fosse algo dado por Deus, né? Ou como se fosse algo que fizesse parte da obra de Deus.
João Calvino, ele chegou a dizer, os puritanos seguiam muito João Calvino chegou a dizer que o dinheiro em si, ele é bom. Então, como se o dinheiro em si, ele fosse algo bom. Então, o dinheiro não é neutro, no sentido de que não é mal nem bom. Para os puritanos havia uma virtude no dinheiro. Então, não é simplesmente o fato de que o dinheiro está na sua mão, se você for um homem bom, então o dinheiro vai ser servido para algo bom. Se você for um homem mau, o dinheiro vai ser usado para algo mau. Eles não tinham essa visão de neutralidade. Claro, no sentido moral, sim, mas eles não tinham essa visão de neutralidade. Eles viam a riqueza ou o dinheiro na vida do mundo como uma obra da providência que não existiria no Jardim do Éden, por exemplo, e não vai existir na eternidade, provavelmente, mas como algo que a providência trouxe para tentar fazer o mundo algo mais justo. Deu para entender aí? Então, quando o Richard Baxter chama o dinheiro como algo que foi criado por Deus, ao pé de igualdade do mundo, ao pé de igualdade do amor das criaturas, ele quer dizer nesse sentido que no Éden ele não existiria, claro, obviamente, mas no sentido de que Deus, pela sua providência, arrumou uma forma de o ser humano poder compactuar ali com uma moeda de troca. Na época podia ser mantimento, podia ser alimento, poderia ser dinheiro em si, porque havia dinheiro na época, né? Tem até algumas pessoas que são contra o dízimo, né? Que falam o seguinte, não, o dízimo ele não é dinheiro, não existia dinheiro naquela época. Mas Deuteronômio 14 fala sobre o dízimo como dinheiro também, não simplesmente como mantimento, mas isso é outra questão, não tem nada a ver com o mérito do dízimo, mas a ideia é que justamente havia dinheiro já naquela época, e os puritanos tratavam o dinheiro como uma forma da providência tentar controlar o mundo de uma forma mais justa. Deu para entender? Então, como é que você pode se beneficiar do trabalho de alguém, ou adquirir o trabalho de alguém, ou vender o seu trabalho através... Como é que você poderia ter uma moeda de troca, alguma coisa desse sentido? Você ia roubar, você ia matar, você ia tomar. Então, como é que o mundo poderia chegar num acordo com relação a isso? E a resposta dos puritanos é dinheiro. A providência permitiu com que o dinheiro fosse visto como algo bom, como algum tipo de virtude, onde o seu salário pudesse ser pago e poderia dignificar assim o seu trabalho. Então, o dinheiro em si, ele foi uma forma sábia de Deus colocar no mundo já caído em pecado, no mundo já pecador. Foi uma forma do dinheiro a poder controlar e ter uma certa forma de justiça ali no relacionamento humano. Deu para poder entender aí ou eu expliquei de uma forma complicada? Muito interessante, então eu acho que deu para entender. Então os puritanos eles tinham uma ideia não de neutralidade, a não ser que seja moral, né? Mas como uma virtude. O dinheiro em si é uma coisa boa. E a pergunta é, por que o dinheiro seria uma coisa boa? Uma virtude? E uma das respostas dele, baseada na ideia de providência, lembra que quando nós tratamos do trabalho, nós tratamos principalmente em torno dessa base da providência, né? Então a ideia do dinheiro também está bem incluído na ideia da providência. A ideia é o seguinte, que a providência de Deus não simplesmente permitiu e usou dentro dos mandamentos uma moeda de troca, como também ela é tratada como bênção da parte de Deus, ou como dons e presentes da parte de Deus. Então, um ponto que poderia ser destacado aqui é que as riquezas são boas, possuem, claro, valores, né? Mas as riquezas são presentes e dons que Deus dá, que Deus concede. Então, como é que Deus ia dar uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa? Então, o dinheiro, de alguma forma, tem alguma virtude. Eu queria ler com você, abrir sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo número 5. Abra aí, Eclesiastes, capítulo número 5. Quem lê o livro vai perceber que não tem esses textos bíblicos, né? Eu acho que, infelizmente, às vezes é uma falha do Leland Henrique. Ele comenta, cita os puritanos, e às vezes ele não cita a base que os puritanos davam, né? Inclusive, nesse capítulo sobre dinheiro, há pouquíssimas bases sobre bíblicas, textos bíblicos, ele cita. Mas vamos dar uma olhada aí, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5. Verso de número 18 e verso de número 19. Se alguém puder ler, tá? Eclesiastes 5, verso 18 e verso de número 19. Quem achou e puder ligar o microfone para poder fazer a leitura. Amém. Posso ir? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem,
a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Lembrando que Eclesiastes tem um caráter muito assim, que a vida debaixo da terra, né, ou debaixo do sol, a vida sem Deus, a vida sem um temor de Deus é uma coisa terrível. Inclusive em Eclesiastes capítulo 2, ele vai narrar como que ele buscou riqueza, dá um sentido à sua vida em busca de dinheiro, em busca de riqueza. E ele percebeu que não adiantou, né? Ele buscou o dinheiro sem esse temor de Deus, e ele não achou nada. Mas aqui em Eclesiastes 5 ele faz uma ressalva. Ele faz uma ressalva de que o dinheiro, ou as riquezas, acompanhados da bênção de Deus, ou desse temor a Deus, pode sim, claro, ser algo bom para o homem. Então ele conclui aqui esse versículo. Ele conclui então esse versículo, os puritanos comentariam sobre isso, justamente essa ideia de que a riqueza ou o dinheiro pode sim, tanto a riqueza e o dinheiro, como usufruir da riqueza do dinheiro, né, do ter prazer nisso, são dons de Deus, é algo que o próprio Deus dá com a sua graça, com a sua misericórdia. Então as frases dos puritanos, que eu acho muito interessante, eu acho que vocês estão comentando aí, deixa eu dar uma olhada. Exatamente, né? O problema é o amor ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. E não o dinheiro em si. Muito bem lembrado. Então, voltando aqui, deixa eu dar uma lida em algumas coisas que o Ailton comentou. Paulo trata disso na carta a Timóteo, né? Que o dinheiro não é o problema, mas o amor a ele sim. Por isso, muitos bradam contra o dízimo, pois mostra que o amor dessas pessoas está ligado ao dinheiro. Vocês vão ver um texto hoje bem puritano, viu? Já nós vamos comentar sobre isso. É exatamente isso aí mesmo, Fabrício. Que o verso 10, capítulo de Eclesiastes, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Exatamente. É esse contraste, né, que os puritanos faziam e que o escritor Eclesiastes fez. Ele trata do dinheiro, claro, de uma perspectiva debaixo do sol. Mas então ele consegue tratar do dinheiro numa perspectiva acima do sol. No sentido de quando Deus age, quando o homem teme a Deus, e como ele pode ver isso numa perspectiva ou cosmovisão cristã. Que é o que os puritanos comentaram acerca disso. William Perkins ele escreveu o seguinte: se acontece de termos herdado muita propriedade, devemos desfrutar delas de boa consciência, como bênçãos e presentes de Deus. Então olha aí, se você herdou uma grande herança, e agora, sua consciência vai pesar, vai ser um negócio terrível? Não, o que ele fala é justamente que você pode desfrutar disso como parte da providência de Deus. Então se você herdou uma grande herança, foi Deus quem lhe concedeu aquilo, pela sua providência. Então como é que você pode dizer que existe uma coisa inerentemente mal com relação ao dinheiro, ou então que o dinheiro simplesmente é algo neutro? Não. Então a parte da providência de Deus, existe, claro, essa graça de conceder ao homem riqueza e o desfrutar do dinheiro, o desfrutar da riqueza. Nós temos um texto na nossa página do Consciência Puritana, que é justamente um puritano que herdou uma grande soma de dinheiro, né? Eu acho que o nome do texto é Dinheiro, Livros e Amigos, né? Então o que esse puritano fez? A esposa dele herdou uma grande soma de dinheiro, eu não me lembro se foi o Sival o nome dele, e o que ele fez? Ele usou esse dinheiro para comprar livros, inclusive ele comprou diversos livros do John Owen, ele era um contemporâneo, né? E saiu distribuindo entre os irmãos. Deu livro para os seus pastores, deu livro para os seus irmãos. Então ele via a sua herança como algo que o próprio Deus lhe deu, como parte da providência de Deus, para capacitar melhor a sua igreja por meio de livros, né? Então isso é interessante, depois procura lá no Consciência Puritana. Então, se nós, voltando aqui para a ideia, né? Se o dinheiro é uma bênção de Deus, é dado por Deus, como Eclesiastes diz, como que nós podemos achar isso algo pecaminoso ou algo mal em si mesmo? Com certeza não. Richard Sibbes falou o seguinte, Richard Sibbes, é muito bom os comentários dele, olha o que ele fala. As coisas do mundo são em si boas e dadas para adoçar a nossa passagem ao céu. Olha aí, a ideia de que
uma das formas de Deus adoçar a nossa caminhada até o céu, ou nos abençoar, a fim de que nós suportemos ainda mais o peso que esse mundo ainda traz por conta do pecado, uma das formas de Deus nos aliviar e aliviar os santos pobres é por meio do dinheiro. Então a ideia principal aqui, eu acho que eu já consegui deixar bem clara, né? É que como é algo dado por Deus, então, sem problema nenhum, o dinheiro não é pecaminoso. Então, você está trabalhando, você está lá no seu emprego, você está ganhando seu salário, lembre-se de que o Senhor está lhe concedendo isso por graça, tá? Então, aqui bate outro ponto interessante dos puritanos. A ideia de que o dinheiro não pode ser mal porque ele é dado. Mas se o dinheiro é dado, é concedido como um dom de Deus, como um presente, logo não é por mérito. Então eles conseguiram pegar isso e bater do outro lado. O dinheiro, ele tanto lhe é dado por graça, e se ele é dado por graça, não é por mérito, então não é pelo esforço do seu trabalho. Se não é pelo esforço do seu trabalho, é por misericórdia. Nós vamos entrar nisso melhor. Daqui a pouco eu vou avançar, que senão eu acho que não vai dar para dar tudo hoje, tá? Então, não é por mérito, tá? Cotton Mather, ele falou o seguinte, Cotton Mather, ele disse que nós jogamos as redes, mas é o Senhor quem coloca os peixes para que nós possamos tirar. Lembrando ali do episódio de Pedro, né? Pedro pescou a noite toda, trabalhou, se esforçou, foi diligente, não conseguiu nada. Aí então quando Jesus fala, ó, sobre a minha palavra, tu pode lançar a rede novamente. Então Pedro diz, ó, sobre a tua palavra eu vou lançar. E aí tem aquela pesca maravilhosa, né? A ideia puritana é, tanto as riquezas e o dinheiro, tanto é graça de Deus, e uma da prova disso é de que se você trabalhar, e Deus não lhe der, você vai trabalhar em vão. Você não vai conseguir. Por que empresas fecham? Né? Será que a pessoa não trabalhou? Por que pessoas se matam muitas vezes para tentar arrumar dinheiro, a tocar dinheiro e não conseguem? Será que não há esforço? E muitas vezes há esforço. Mas precisamos ter uma ideia da providência. De que por um lado o homem trabalha e por outro lado é Deus quem abençoa. Se Deus não abençoar, não adianta. Tem uma frase de Satanás que eu acho muito legal. O próprio Satanás, lá em Jó, capítulo de número 1. Inclusive os puritanos citavam isso. Jó, capítulo 1, acho que é o verso 10. Satanás, ele falando com Deus, ele fala o seguinte, que o Senhor tem abençoado o esforço de suas mãos. Por isso ele tem prosperidade. Olha aí como é que Satanás consegue juntar as duas coisas, né? Ele fala, ó, é o Senhor que abençoa, mas o Senhor abençoa o quê? O esforço das mãos de Jó. Então, é esse equilíbrio. Jó trabalha, tem o esforço de sua mão, mas é Deus quem está abençoando, né? Então, os puritanos conseguiram ter essas duas mentalidades. Para quem diz que capeta não é boa em teologia, né? Então, vamos passar para o próximo ponto aí. Amém? Jaqueline aqui comentou, né? Uma das coisas que ela aprendeu com os puritanos é que tudo é por graça, até a prosperidade. É verdade, viu? Então vamos continuar. A segunda pergunta que o Leland Higgin propõe colocar nesse capítulo é o seguinte. E com relação à pobreza? Se o dinheiro em si não é mal, pelo contrário, ele pode ser uma virtude dada por Deus, pela sua providência ali, com relação ao mundo, com relação aos nossos relacionamentos, então o que falar com relação à pobreza? Né? Se Deus dá o dinheiro, isso pode ser um sinal da sua graça, então se a pobreza vir, isso é um sinal da sua maldição, né? Então se o dinheiro, de certa forma, ele não é mal, então o homem que não tem dinheiro, então aquele que tem problema financeiro, que é pobre, isso significa que ele está debaixo do desamor ou está ali sem a graça de Deus? E a resposta puritana, claro, é não, tá? A santidade, ela não é garantia de sucesso. Se você é um cristão, se você é santo, piedoso, não é sinal de que você vai ter riqueza. Paulo, ele vai tratar sobre isso em 1 Timóteo 6, que ele fala que grande lucro é o contentamento, a grande fonte de piedade, na verdade, é o contentamento no meio das suas, com relação ao dinheiro, tá? Então a ideia é de que a santidade, ela não é garantia de sucesso, mas nem o sucesso é evidência da santidade. Vamos dar uma lida em Malaquias, capítulo 1. Se você tiver aí alguém com a sua Bíblia, para mim não ficar só falando. Malaquias, capítulo 1, vamos dar uma lida. Último livro do Velho Testamento. Versículo de número 2.
isso aí mesmo, só o verso 2. Malaquias capítulo 1, verso 2, quem achou pode ler. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Continua? Pronto, só isso mesmo, tá? A ideia do texto aqui é que Tá Deus com o microfone desligado, irmão. Como? Ah, valeu. Tem esse problema, né? Então, a ideia do texto aqui é o que estava acontecendo. Deus, por meio do profeta, ele fala, eu vos amei. E a resposta do povo de Israel é, o que você tem nos amado? O contexto aqui vai dizer que a ideia de amor que o pessoal de Israel estava dando aqui era de que eles estavam tendo problemas com relação à sua terra, né? Com relação à terra prometida. Tanto com relação às desolações por conta de outras nações, com relação ao próprio cativeiro em si. Então eles estavam tendo problemas com relação a isso. E então eles perguntavam, como que Deus tem nos amado e nós estamos passando por tudo isso? Nós estamos tendo problema, tendo essa crise, passamos pelo cativeiro, então como é que Deus tem nos amado? Como é que o profeta diz isso? E a resposta de Deus foi o seguinte, como eu tenho amado vocês, eu amei Jacó e odiei Esaú. Ou seja, a salvação, que é mais importante ainda, ou a eleição, a bênção de Deus, ou o amor de Deus, não é demonstrado simplesmente com relação ao dinheiro, ao ter dinheiro, a riqueza, a ter um lugar, não. Mas é demonstrado principalmente no seu amor eletivo, né, de eleição. Isso é o principal, independente da riqueza. Então os puritanos, eles veem a pobreza. Então eles veem a pobreza não necessariamente como um sinal de que Deus ele não está ali amando, ou como um sinal como Deus esteja ali esquecendo, né, de forma alguma. Tem umas frases que o Leonard Rick coloca aqui, que também é muito interessante. Samuel Willard, ele coloca o seguinte, as riquezas não são evidências do amor de Deus, assim também a pobreza não é sinal de sua raiva ou ódio. Ou seja, se nós falamos que a riqueza não é sinal de que Deus está amando alguém, então por que a pobreza seria um sinal de que Deus está odiando ou está deixando alguém, desprezando alguém? Não. Da mesma forma como a riqueza não é, também a pobreza não é. William Ames, ele colocou o seguinte, a pobreza não é um crime ou uma falha de que se envergonhar, mas é várias vezes enviada por Deus aos santos como correção ou provação ou disciplina e sondagem, ou então tudo isso, né? Ou seja, eles conseguem entender a pobreza não como um crime, né? Richard Baxter chega a dizer que ninguém é excluído da igreja por ser pobre, ninguém é excluído da igreja por não ter dinheiro. Então a pobreza em si também não é mal, mas eles tinham uma ideia de pobreza que é interessante, que é verdade, né? Eu também acho interessante. O cara para pensar nessas coisas. O cara consegue pegar uns detalhes bíblicos que é bem legal. Isso não é mérito meu, viu? Foi os puritanos que comentaram sobre isso. Os caras tinham uma perspectiva muito interessante da forma como eles liam a Bíblia. Então a ideia é de que a pobreza nem é pecaminosa, mas pelo contrário, a pobreza pode ser enviada por Deus. E Jó é um grande exemplo disso. Por exemplo, você pega Jó. Você tem um Jó que tem dinheiro, que é rico, né? Que o Senhor concedeu a ele prosperidade 2 vezes. Mas da mesma forma você tem Jó ali perdendo tudo. E tanto uma coisa como a outra ele atribui ao próprio Deus. Ele fala, nós recebemos os bens de Deus com prazer, então como que nós também não vamos receber o mal? Né? Então ele consegue pegar tanto a pobreza e a riqueza, e ele coloca as duas coisas tanto na mão de Deus como na outra. A riqueza pode vir do Senhor, mas a pobreza também pode ser enviada por Deus. E aí tem aquele jogo puritano, né? Se Deus está enviando a pobreza não é mal no sentido pecaminoso. Não é, porque senão Deus não estaria enviando. Da mesma forma, os puritanos entendiam que a pobreza tem que ser pensado por um santo, porque tem aquele outro lado da história, né? Tem gente que fala o seguinte, que não, tanto faz, se Deus me der dinheiro é maravilhoso, tudo bem, amém, mas também o fato de não ter dinheiro não quer dizer nada. E aí os puritanos não concordariam com isso. Há uma tentação na pobreza. Se há uma tentação na riqueza, há uma tentação na pobreza. Se não houvesse tentação na pobreza, por que Satanás ia deixar Jó pobre? Né? Não,
dinheiro tem nada a ver com espiritualidade. Então por que Satanás resolveu tirar a riqueza de Jó, deixar ele pobre, né? Se isso não vai atrapalhar a sua vida espiritual, se isso não vai se tornar uma tentação para Jó. Deu para entender? Então existe sim um perigo na pobreza, da mesma forma como existem os perigos à riqueza, como nós vamos comentar daqui a pouco, tá? Mas em si, como a pobreza não é necessariamente pecaminosa, não é um mal que nós devemos se envergonhar. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, quando ele está ali, se eu não me engano, é Lucas 11, ele está olhando as pessoas ofertando, né? Ele olha um rico ofertando, olha as pessoas ofertando, e chega uma senhora que é pobre, que é viúva, e ela oferta tudo que ela tem. Olha, a mulher pobre, e Jesus ele solta uma palavra de bem-aventurança com relação àquela senhora, tá? O que nós podemos pegar aqui, aprender desse ponto, que é um pouco complicado, né? Que é um pouco mais técnico, a ideia de que, como é que está a sua vida financeira? Essa é a grande ideia. Você está rico? Você está tendo muito dinheiro? Você está tendo muita riqueza? Ou você está tendo aquele aperto na sua casa, né? Você está tendo algum problema, talvez desempregado, ou com algum familiar seu desempregado, que está tendo problema dentro da sua casa. Então, eu confessar que eu já passei por... Ali não tem vergonha nenhuma em reaproveitar o copo de requeijão. Com certeza, não tem problema, né? Dá para aproveitar bastante. Então, a grande ideia é que, é claro, nós podemos louvar a Deus quando nós temos um bom emprego, mas se você está tendo problema dentro da sua casa, está tendo alguma forma de crise financeira, eu já passei por isso, pode ter certeza, né? Para quem não sabe, eu sou casado e nós já passamos um tempo com os problemas sérios. Nunca faltou comida dentro de casa, claro. Até porque Deus estava com a gente, né? A ideia é de que tem um texto lá em Hebreus capítulo 13, verso de número 5, quando vai falar sobre a gente não ser muito nervoso, ansioso por faltar alguma coisa, porque Deus está conosco. A ideia é que você está dentro da sua casa e se estiver faltando comida, se estiver tendo algum problema financeiro, Deus também está dentro da sua casa, né? Então ele também vai se importar com esse tipo de coisa. Está faltando comida dentro da sua casa, Deus também está com você lá dentro. Então, mas a ideia puritana é, nesses momentos que você está passando por isso, é também em Deus que você tem que se apegar. Reconhecer que pode ser algo que o próprio Deus está enviando sobre você. Já considerou isso? Né? Você saiu do seu emprego, você está passando por uma crise financeira. Você já parou para pensar que Deus pode estar por trás disso? Como esteve por trás de Jó, naquele momento, naquela perspectiva? Então, tente olhar o ângulo como o mundo está debaixo da mão de Deus. Como a sua vida está debaixo da soberania de Deus. Tanto o seu bom emprego, o seu dinheiro maravilhoso, como o fato de você estar desempregado está passando problema. Olha essas duas perspectivas como vindo da parte de Deus, tá? Felipe, e isso vai contra aquela ideia, né, desenvolvida por Max Weber, de que a riqueza ela verifica, né, se a pessoa é uma pessoa eleita ou não, né, que o calvinismo ensina que pessoas ricas elas são eleitas, né, e a gente vê que a ideia puritana ela vai totalmente contra essa ideia desenvolvida por Max Weber, né, de que a pobreza em si não é pecaminosa. Exatamente. O Max Weber, aquele livro, né? A Ética, Capitalismo, né? Alguma coisa, nem me lembro o nome do livro. Mas acho que a Ética Protestante, né? Do Capitalismo, alguma coisa desse tipo. Ele é muito seletivo na pesquisa dele. Inclusive é um livro que hoje em dia só tem fama, né? Mas se a pessoa for pesquisar, já tem muita gente contra o Max Weber naquele livro, tanto o ímpio, inclusive, né? Que vai contra aquilo que ele fala, né? Ele é muito seletivo, ele tira o texto fora de contexto e é um livro que tem que ser rejeitado, né? Se você estudar a fundo o puritanismo, você vai ver que não é isso de forma alguma, tá? Por outro lado, irmãos, como a pobreza pode ser enviada pelo próprio Deus, e claro, os puritanos podiam ter esse entendimento, eles jamais, como o catolicismo, eles jamais viram a pobreza como algo meritório. Tipo, se você for pobre, né, fazer um voto de pobreza, Deus vai lhe amar mais. Eles não viam dessa forma. A gente tem um exemplo, né, de Ananias e Safira. Você percebe que naquela época muitas pessoas vendiam tudo que tinha e entregavam aos apóstolos. Então Ananias e Safira também pegaram e venderam, né, deram metade do que eles tinham conseguido e falaram,
essa metade aqui, na verdade, era tudo que eu tinha, né? E era mentira. Mas todo mundo lembra que eles morreram por ter mentido ao Espírito Santo. Mas quase ninguém percebe o que Pedro falou. Pedro falou o seguinte, ó, a herdade não era de vocês? Vocês precisavam trazer para nós? Não, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte, que o fato de vocês terem uma herdade não é pecaminoso. Vocês não eram obrigados a dar para a igreja tudo que vocês conseguiram. O problema é que vocês mentiram. Né? Vocês mentiram, aí sim é um problema. Mas o fato de vocês terem vendido e tinham dinheiro, o dinheiro não era de vocês. Então qual é o problema disso? Tá? Então os puritanos e o próprio apóstolo Pedro ali, ele não tinha essa ideia de que vendeu, o dinheiro agora tem que ser dado para a igreja. Não, o dinheiro é seu. Você vendeu, você recebeu aquilo, amém. Tudo bem com relação a isso. Então, o que os puritanos, eles não achavam na pobreza uma beleza no sentido de que busque ser pobre, né? Corra atrás da pobreza. No sentido de que isso é meritório, como os católicos. Não, isso os puritanos não tinham essa visão. Pelo contrário, eles não tinham a pobreza como um ideal a ser buscado. Né? Você busca ser pobre, não. Como nós falamos, há mandamentos bíblicos que envolvem o cristão ter dinheiro, que envolvem o cristão buscar um emprego melhor, buscar ter uma remuneração que consiga levar a sua vida, sustentar a sua casa. Então a pobreza, apesar de pode ter sido enviado por Deus como correção, como uma forma de trazer uma lição espiritual, como no caso de Jó, mas não é um ideal que um cristão deve buscar, tá? Qual a visão dos puritanos sobre dízimo? Isso aqui é um tema que nós devemos lançar em outro momento. Agora fica difícil porque o dízimo dos puritanos não é o nosso dízimo, né? O dízimo na época tinha sido estipulado pelo rei. As pessoas eram obrigadas a dar o dízimo. Então era a ideia de dízimo civil. Não é porque você é um cristão que ama a Deus que tem que dar dízimo, não. Na época era colocado como lei e os puritanos lutaram contra essa lei, tá? Os puritanos lutaram bastante contra essa lei de que tinha que obrigar pessoas a dar o dízimo, né? Aí tem a outra questão, eles lutaram contra o civil dar o dízimo ou contra o cristão dar o dízimo? Aí você pega um livro como Richard Baxter, ele fala a favor do dízimo, acha que é uma coisa necessária. Você pega um puritano que já pensa diferente, né? Então o dízimo é uma questão complicada no contexto puritano. Tem a parte política, tem a parte de igreja, eclesiástica, e tem a parte teológica, né? Então é um assunto um pouco mais denso do que é tratado hoje em dia. Hoje em dia não tem questão política nenhuma, né? O pessoal pergunta se vale no Novo Testamento ou não vale. Essa é a pergunta. No contexto puritano, o negócio era mais embaixo. A Aline comentou um negócio aqui sobre... Temos o exemplo de Acã em Josué capítulo 7. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, a 2,4 kg, eu os cobicei e me apossei deles. Sim. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Um comentário acerca da cobiça, né? Com relação ao dinheiro. Exatamente, tá? Então, deu para entender essa parte, né? Pra gente pular para a parte final para concluir. A pobreza pode ser mandada por Deus. O fato de ser mandado significa que ela não é moralmente pecaminosa, não é moralmente mal. Você tem que entender a sua vida financeira na perspectiva da providência, o que Deus quer fazer na sua vida. Pode ser uma correção, pode ser algo espiritual que ela está tratando com você, pode ser uma forma de lhe ensinar a ser mais humilde, a depender mais dele. Tem lições sobre a pobreza que o cristão deve aprender, mas que não é um ideal a ser buscado. Né? Não há nada meritório você ser pobre. Antigamente era melhor, a igreja bem pobrezinha, de taipa, os cristãos se entregavam ao Senhor. Né? Não há mérito, não há algo ideal ali. Né? Nós temos que tomar cuidado, né? Para a gente não acabar embelezando a pobreza de uma forma que a Bíblia não embeleza. Tá? Então não há mérito em ser pobre, não há um ideal a ser buscado, no sentido de você não conseguir nem ter o que dar para sua família. Tem que entender a sua visão dentro da providência de Deus, mas buscar aquilo que é bíblico. Igreja de taipa. É isso aí, eu vejo muito no Facebook. Tem muito desses negócios. Vamos para a parte final, tá? E quanto à riqueza? Gente, nós já falamos sobre a riqueza como algo que é uma bênção da parte de Deus. Mas os puritanos também enfatizaram bastante os perigos da riqueza. E o Ricken, ele separa 3 pontos aqui que eu quero passar rapidamente por eles, tá? Primeiro,
O problema do dinheiro, hoje em dia também, naquela época, claro, né? O primeiro problema que o Hicken coloca aqui sobre o dinheiro é o perigo do dinheiro substituir a Deus como nosso objeto de devoção máxima. Vamos entender isso aqui. A ideia de Mamon, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos dar uma lida aqui nesse texto. Estamos concluindo, tá? Verso de número 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ótimo! Então, a ideia dos puritanos com relação a um dos perigos da riqueza é justamente o seu coração se apegar a isso, tá? Ao seu coração se apegar de uma forma devocional à riqueza, trocando o próprio Deus, a devoção a Deus, com a devoção ao dinheiro, né? Você consegue perceber uma ilustração ótima? Tanto aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, né? Mas antes de a gente comentar, a forma como o salmista e Salomão comentam bastante em Provérbios. Por exemplo, quando ele trata lá no livro de Salmos, quando ele fala que eu amo a tua lei mais do que as riquezas. O que ele está querendo dizer? Ele está comparando que ele busca mais a lei do Senhor mais do que ele busca a riqueza. Aí a gente pergunta, como é que alguém pode buscar a riqueza? Você busca dinheiro? Você está trabalhando também, claro, né? Para poder ter o seu dinheiro. Você acorda pela manhã, se o seu trabalho for 6 da manhã, você tem que acordar antes. Você se esforça para acordar. Você tem que passar o dia todo no trabalho, não tem como almoçar em casa. Você passa o dia todo no trabalho. Por quê? Porque você precisa do seu salário, né? Então existe, claro, uma entrega, um esforço que você faz para poder trabalhar. Você tem que dar o seu tempo, você tem que dar a sua energia, você tem que dar a sua mente, né? No sentido de saber ali o que você tem que fazer. Você se sacrifica para poder trabalhar. E então, o salmista ele fala o seguinte: eu amo a tua lei mais do que as riquezas. Ou Provérbios vai dizer, busque a sabedoria mais do que o ouro ou a prata. Se você se sacrifica para poder ter o seu salário, se você se doa, luta, acorda cedo, passa o dia para poder ter o seu dinheiro, devote isso a Deus também. Né? Não existe essa dicotomia. Você tem que fazer isso com o intuito de glorificar a Deus. Então, se você tem tempo para o trabalho, mas não tem tempo para Deus, no sentido de ter aquele momento de leitura bíblica, obedecer aos outros mandamentos que também são diários, como a oração e a leitura bíblica, então aqui está um problema. Você está obedecendo mais ao seu patrão do que você está obedecendo a Deus nos outros mandamentos que também é diário, como a leitura bíblica, como a oração, tá? Então aqui nesse texto de Mateus 6, quando ele fala acerca de você ajuntar tesouros no céu, a ideia é de que você possa usar o seu dinheiro para poder glorificar a Deus fazendo aquilo que é certo, né? No sentido de poder estar ajudando, dando esmola. Como lá em Lucas, esse texto fica mais claro. Lucas vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 12, que a forma de você fazer tesouros no céu é ajudando os necessitados, é usando o seu dinheiro para poder ajudar e abençoar alguém. Então o que Jesus está querendo falar aqui é o seguinte: em vez de você estar só acumulando riqueza e dinheiro, você deveria estar juntando o tesouro no céu, usando o seu dinheiro para poder beneficiar os outros, né? Para poder dar esmola, para poder estar ajudando as pessoas na sua igreja local. É assim que você deve usar o seu dinheiro. Você desprende o seu dinheiro para poder amar o próximo, para poder ajudar o próximo, né? Então não devote o seu dinheiro. O problema é que nós temos muito problema com relação a ajudar os pobres, né? A ajudar a assistência social, a ofertar alguém que tem algum problema, e a gente tem muitas desculpas. E Jesus aqui cita pelo menos 3 desculpas que nós temos, tá? O primeiro desculpa que nós temos é justamente a ideia de que eu não estou dando esse dinheiro, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe aquilo que eu penso, Deus sabe que eu amo Ele, Deus sabe que eu amo o próximo. Eu posso não estar ajudando, eu nem me lembro a última vez que eu ajudei alguém, né? Um pobre com dinheiro. Mas não importa, o importante é que Deus conhece o meu coração. Aí vem a parábola que Jesus conta, no verso 20 em diante. Ele fala o seguinte, no verso 22, né? A luz do corpo são os olhos, a candeia do corpo são os olhos.
De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A pergunta é o que é ter um olho bom e o que é ter um olho ruim? Você sabe o que é isso? Ter um olho bom e ter um olho ruim? O que Jesus está querendo falar aqui? Lá em Deuteronômio capítulo 15, verso de número 9, depois vou dar os textos melhor no WhatsApp, tá? Vai dizer que o olho mau é quando você vê alguém que está passando necessidade, você não ajuda. Você guarda o dinheiro para si, você está tendo um olho mau. Você não está buscando ajudar o próximo. Já ter o olho bom, em Provérbios, lá em Provérbios capítulo 28, se eu não me engano, verso 22, ter o olho bom é você estar ajudando o seu próximo. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ó, tem como você saber se você é luz ou trevas. Como é que você está olhando a necessidade dos outros? Você está usando o seu dinheiro para ajudar os outros, você não quer nem saber dos outros. Você diz amar o próximo, mas não se importa, não se lembra a última vez que você usou seu dinheiro para ajudar alguém. Então, você está olhando de uma forma boa, bíblica, ou está tendo os olhos maus? Né? Essa é a grande pergunta. E aí tem mais coisas que não dá tempo a gente comentar aqui. Enfim, o primeiro problema da riqueza é esse. É você estar tão apegado com o seu dinheiro que você acaba esquecendo de usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Então isso é um problema. Você está colocando ou está buscando mais a riqueza quando comparado na sua busca a Deus, tá? Em segundo lugar, para a gente concluir, o problema da riqueza também é confiar muito no seu eu e pouco em Deus, tá? Confiar muito no seu eu e pouco em Deus é outro problema aí que os puritanos citavam. E aqui nós temos o exemplo de Deuteronômio, capítulo de número 8. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deus ele fala duas coisas para o povo. Grave isso que eu já vou concluir, nós não vamos ler. A primeira coisa que Deus fala é o seguinte, eu coloquei vocês numa terra, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E quando vocês estiverem lá, desfrutando da terra, comendo e se alegrando, louvem ao Senhor por isso. Porque é o Senhor quem deu essa terra. Aí lá na frente ele vai dizer, quando você ficar rico, não olha para si e diz, o meu braço e a minha força me fizeram isso. Não, lembre-se que é o Senhor quem concedeu isso para você. Ou seja, se você está os puritanos aplicariam dessa forma. Se você está no seu trabalho, você está no seu trabalho porque Deus lhe deu esse trabalho. Você está ganhando dinheiro porque Deus lhe colocou lá. Então não se orgulhe, não confie no seu bom trabalho, confie no Deus que lhe colocou lá. E em segundo lugar, lembre-se que o fato de você ter saúde para trabalhar, ter tempo para trabalhar, ter disposição para trabalhar, até a força que você tem, a saúde que você tem para trabalhar, foi Deus. Deus tanto te deu o dinheiro como a capacidade para trabalhar. Tem muita gente, infelizmente, que não trabalha por algum problema de saúde, por ter sofrido algum acidente. Mas se você está trabalhando, tanto o lugar que você trabalha, como a saúde e a capacidade que você tem para trabalhar, foram dados por Deus. Tanto um como a outra, tá? Então não se orgulhe, você não tem razão para se orgulhar. Eu acho que tem um puritano, não sei se foi o Richard Sibbes, ele falou o seguinte, é muito difícil o homem perceber quão mal ele é quando ele se sente tão bem com o dinheiro. Quem é que vai se sentir mal na ideia dele, né? Você está comendo, come o que quiser, pode comprar o que quiser, pode se divertir. Como é que você vai perceber quão mal e pecador você é quando você se sente tão bem? Você está tão bem ali, comprando o que quer, comendo o que quer, fazendo o que quer. Então como é que você vai se sentir tão mal? Então, existe um perigo na riqueza, tá? Então os puritanos, eles falavam do dinheiro como algo vindo de Deus, mas eles não eram abestados, né? Eles não eram bobos, tá? Então, vamos concluir reunindo justamente tudo isso que eu falei, tá? Em primeiro lugar, o dinheiro, sim, é algo que o Senhor dá para nós. Então não é simplesmente neutro, é uma virtude que o Senhor nos concede. Em segundo lugar, a pobreza também pode vir da parte de Deus, mas não é meritória, não é algo ideal. Mas, por fim, a riqueza também tem os seus problemas. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Aí sim, próxima quinta, nós vamos estar falando da forma prática sobre moderação, sobre contentamento na visão puritana, tá? Alguém tem alguma pergunta? Pode ligar o microfone ou para comentar ou para perguntar.